Livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Daniel, capítulo 1. Versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Podemos ler em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1. Está depois de Ezequiel. Capítulo 1, versículo 2. Que diz a palavra de Deus: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linguagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, em que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes. E saber a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, Glória a Deus. e a Aleluia, Jesus. Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, e o rei que determinou a vossa comida e vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade, assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes e comem, e água e beber. Então se examine diante de ti e a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme viredes, procederás para com os teus servos. E ele
consentiu isto e os experimentou 10 dias. Diga: Jesus, Jesus, eis aí tua palavra, eis aí tua palavra, e que pela tua graça, pela tua graça, que foi-vos concedida foi-nos concedida aos teus servos, aos teus servos. fale comigo Fale também, comigo e me também, dê esta graça dê essa graça, e sabedoria, sabedoria, para que também para que também eu venha seguir os passos venha seguir os passos de Jesus Cristo. de Jesus E Cristo. também nesta noite, Também nesta noite, fale comigo fale comigo, pelo poder pelo poder e da revelação da revelação da tua da palavra. tua palavra. Amém. Amém. Pode louvar a Deus e glorificar o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma palavra que renova o nosso coração, né, irmãos? Todos os dias, amém? E sabemos, irmãos, que Daniel, ele foi escolhido por Deus, né? Ele já era ali um grande homem de Deus, até mesmo antes de se apresentar a este rei, né, irmãos? Glória a Deus, a qual foi constituído Daniel a Nabucodonosor, né? Aquele rei da Babilônia, qual deu a ordem, né, para que fossem, né, meus irmãos, ali achado no meio do povo alguém que pudesse fazer a diferença, para que viesse também alegrar no mesmo tempo, o coração do rei. E nós temos aqui na palavra de Deus, sabendo que o rei, ele tinha vencido ali, né, aquela batalha, e também ali tomou da parte do Senhor ali a tudo aquilo que era bom da casa de Deus, e roubou, né? Tomou da casa do Senhor, né, os presentes, aquilo que era de Deus, e levou para a sua casa real. E Daniel também, glória a Deus, ali mesmo que ele estivesse, glória a Deus, né, sabendo de tudo isso, Daniel ainda mesmo assim se propôs, né, ser uma pessoa ali diferente, né? E ele, sabendo que o rei, ele havia pecado, havia sido falho, ele procurou agora não também somente agradar, né, os que estavam com ele, né, mas procurou fazer a diferença. E tendo feito a diferença, a Bíblia fala que ele não se contaminou com os pecados daquele rei, não se contaminou com até mesmo os legumes, as coisas das iguarias do rei, as bebidas, tudo aquilo que o rei mandou e ordenou, né, que fosse dado para eles comerem, né. E a Bíblia fala que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Anissa, glória a Jesus, vamos ler, né, Azarias, Misael, glória a Jesus, e ali vai, né, Azarias, aí os demais, né, irmãos, ali eles estando junto, né, irmãos, separado ali pelo aquele capitão do rei. A Bíblia fala que juntamente com eles, a Bíblia fala que o Senhor, que aquele rei separou, mandou com que chamasse aqueles homens, escolhesse os homens mais formosos, as pessoas mais lindas daquele reinado dele, e separasse e ponhasse numa cela, num lugar que pudesse ali ser a Jesus, né, levado por 3 anos, escondidos, e para o rei não ver eles. E a Bíblia fala que durante 3 anos, né, ali eles iriam ficar todos ali separados, né, para que não se contaminasse com alguma outra coisa. E aquele que o rei achasse graça, a Bíblia fala que esse seria separado, né? Ali a Bíblia fala que eles seriam separados para fazer a diferença e para que também viesse estar ao lado do rei, né? E a Bíblia apoiou justamente Daniel, irmãos. Deus escolheu justamente Daniel, né, para que também agora, mesmo que o rei, né, ali daquela Babilônia, mesmo que o rei estava em falho, mas Deus separou Daniel para mostrar para aquele rei, né, que o Senhor que ele servia era um Deus poderoso, né? E a Bíblia fala que Daniel, mesmo tendo passado por todo esse processo, ele ali, quando foi separado, ele falou com aquele homem, né? Glória a Deus, e falou: não quero que me contaminem com essas coisas do rei,
mas que separe para nós ali os legumes e as águas, né? E faça aí uma prova, ou seja, uma diferença por 10 dias. Se não haver nenhuma diferença em nós, então nós comeremos a porção do rei, né? Mas ali ele não que ele queria comer, mas ele quis provar para aquele homem ali da guarda que Deus estava nele, na vida deles, né? E para que eles não viessem ali comer aquilo que o rei ali ordenou, né, irmãos? O que eu penso nessa palavra? Significa, irmãos, que ainda que o inimigo venha te oferecer qualquer prato, qualquer oferta para você sair da presença de Deus, irmãos, né? É melhor, irmãos, você primeiramente falar com Deus, melhor você ficar mais próximo, né, irmãos, de Deus. Porque o diabo, ele é astuto, a Bíblia diz, né? Ele vem de todas as formas tentar nos enganar. Ele vem, aleluia, né? A Bíblia diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas Deus, aleluia, Jesus, ele quer mostrar para Satanás que ele está contando contigo, glória a Deus. Assim como Deus, glória a Jesus, exaltou ali, glória a Deus, né? Não somente Daniel, mas exaltou, glória a Deus, ali Jó, né? Falou para Satanás, Satanás, Jó jamais blasfemará contra mim, né? E ele é o meu servo, eu conheço o teu coração, sei exatamente como é o teu coração, e tenho certeza que ele jamais blasfemará contra mim, né? O diabo até tentou, meus irmãos, ele não desistiu, ele tentou, né? Até mesmo envergonhar Deus. Agora eu quero ver, agora eu tenho certeza que vai errar. Mas Deus não erra, irmão, na sua palavra, porque Ele confia em você, meu irmão. Deus, Ele confia em você, meu irmão. Ainda que o diabo tenta te afastar da presença dEle, ainda que o diabo tenha uma oferta, quem sabe aos seus olhos é algo grande, né? Glória a Deus. Quem sabe se o Daniel olhasse pelos olhos da carne, ou os olhos que não fossem do Espírito, ele pensaria, nossa, eu tenho que comer, tenho que me aproveitar, encher minha barriga, tenho que fazer o melhor, para quando eu for apresentar o rei, né, eu ia ser um gordinho bem fortão, uma pessoa bem fortão, bem legal, né? Mas não, irmãos, ele procurou ser uma pessoa saudável, e que quem exaltaria ele era o Senhor, né? Tem pessoas que eles querem ser para frente, né, irmãos? Aleluia. Tem pessoas que eles querem, ao mesmo tempo, como por exemplo, eles querem fazer a obra, mas eles querem tomar conta da obra, eles querem mandar na obra. Deus tem essa obra na vida dele, mas eles querem tomar conta, eles querem pôr a ordem. Se Deus falar para ele, ele vai contra o Senhor e quer fazer da vontade deles, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele quer separar este povo, irmãos, para fazer a diferença. E quando passou os 3 anos, a Bíblia fala que aquele rei, né, permitiu ali da Babilônia, ali do tempo de Nabucodonosor, quando acabou-se os 3 anos, a Bíblia fala que eles foram levados, né, e separados ali, foram levados até a presença do rei. E de todos o Senhor se agradou exatamente desses 3 jovens que fizeram conforme as palavras de Daniel, né? E exaltou o povo de Deus. Deus mostrou para o rei, né, que eles eram diferentes, e o rei se alegrou, né, irmãos? Glória a Deus. Os 3 jovens que estavam com Daniel. Então, exatamente Daniel estando com eles, o rei, né, separou ali, e Daniel ficou com ele por muitos anos, né, irmãos? Ali naquela guarda. Mas ele não deixou de passar pela prova, irmãos. A Bíblia fala que depois de muitos anos, né, os jovens estando ali na Babilônia, ainda andando pelas terras, onde o rei Nabucodonosor levantou ali aquela estátua de ouro. A Bíblia fala, mesmo que eles eram escolhidos de Deus para fazer a diferença, a Bíblia fala que, glória a Deus, os jovens estando ali, glória a Deus, passando por aquelas terras, né, exatamente no dia que foi tocado aquelas buzinas e aquelas gaitas, de todas as músicas, para que eles viessem prostrar diante daquela imagem do rei. A Bíblia fala que eles não dobraram os teus joelhos, né, irmãos? Então, irmãos, é da mesma forma que Deus falou para Elias, né? Ó Elias, juntamente contigo tem mais 70 mil, né? 7 mil, né? 80 mil, 8 mil homens, né?
que não dobraram os seus joelhos a Baal, né? Então, irmãos, Elias, ele pensava que ele era sozinho naquelas terras. Ele achava que estava sozinho, não tinha mais ninguém. Até mesmo questionou a Deus, né? Falando: nossa, Senhor, os meus companheiros profetas morreram, Jezabel matou todos, só restou eu. Ele achava, né, irmãos? Porque estava fugindo da presença do Senhor. Estava correndo lá para o deserto, se escondendo nas cavernas, né? Tentando fugir da presença de Jezabel. Porque até um tempo atrás ele tinha matado ali, juntamente com o povo de Deus, matou ali mais de 300 homens, né? Glória a Deus, mais de 300 homens que a Jesus estavam do lado de Jezabel, né? Os profetas que não eram de Deus. E a Bíblia fala que a Jezabel, sabendo disso, procurou perseguir mais ainda, né? E tentou até mesmo matar ele. Mas a Bíblia fala que ele ainda sendo perseguido, glória a Deus, a Jezabel não conseguiu nada contra ele, né? Não conseguiu alcançar ele. E Deus ordenou agora, irmãos, nós estávamos meditando uma palavra esses dias, né? Onde Deus agora deu a ordem para Elias, para que ele fosse até uma outra cidade ali, e quando ele chegasse ali, ele fosse ungir alguns que o Senhor ordenou, e outro a qual o Senhor escolheu para ser submisso a ele, né? E ali, quando ele chegou ali, ele ungiu, esse número foi Eliseu, né? Para ser levantado depois dele como submisso a Moisés, né? E ele tendo sido ungido, Deus agora passou a autoridade que ele tinha para esse grande homem de Deus. E a Bíblia fala que a todo tempo ele acompanhava ele, né? E não queria desviar os seus olhos, porque ele sabia, glória a Deus, que a qualquer momento Deus iria recolher Elias. Então ali, irmãos, nós vemos a passagem desses livros. Sabemos, irmãos, que Deus, ele mostra para nós, né, as suas maravilhas, mas nós temos que primeiramente, né, seguirmos os passos de Cristo, né? Hoje, no nosso tempo, irmãos, para nós, Jesus dar a salvação, nós não vamos ali subir de carruagem para o céu que nem Elias, não. Não vamos ser arrebatados, glória a Jesus, em outra forma não. Deus fala que seremos arrebatados pelo Filho de Deus, ao virar nas nuvens, né, irmãos? Então vamos nos preparar para morar com Deus. Vamos fazer a diferença neste mundo, vamos fazer a diferença nessa terra, né? Não se importa se seu irmão, glória a Deus, a Jesus falar que você não é um homem de Deus. Não se importa se sua irmã não quiser saber quem você é, não quer olhar para sua cara, se está bravo contigo. A Bíblia fala que então se reconcilie. Se não quiser, que ache 2 ou 3 testemunhas e se reconcilie. Se não quiser, Deus fará justiça, né, irmão? Aí é ele com Deus, né? Então, se nós temos alguma falha, nós temos que pedir perdão para Deus, para nós não se contaminar com este mundo, né, irmãos? Daniel, ele não se contaminou, nem Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram. Então, as ofertas do mundo estão aí, irmãos, né? Se nós não se arrepender e não buscar realmente ao Senhor, né, como vamos receber o perdão, né? Ah, mas eu quero participar da ceia, mas estou em falha, estou no pecado, não pede perdão, não se arrepende. Como que você vai participar se você está em falha? Se você fizer qualquer coisa, abominação a Deus, nessa parte tu será culpado da morte de Cristo, né? Ah, mas eu vou participar assim mesmo, o pastor vai me dar ceia. Se ele não sabe o pecado, eu errei, mas ele não sabe. Irmão, aí é você com Deus. Se você não quer confessar, aí é você com Deus. Mas não faça isso indignamente não, irmãos. Porque a ceia do Senhor, a Bíblia fala ali em 1 Coríntios 11, né? Que fala sobre onde o Senhor diz se nós não se arrepender, ou seja, não se humilhar para o Senhor, tomar a ceia dignamente, seremos culpados da morte de Cristo. Então, irmãos, vamos se humilhar para Deus, né? Vamos mudar essa vida, esse mundo aí que nos contamina, né? Tantas pessoas perdendo a vida cedo aí, irmão, né? Por causa que estão nas drogas, na bebida, e é daí para pior, irmãos, né? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra ali, quantas pessoas bebiam, se embriagavam, se matavam, ou até mesmo casavam com a mulher do próximo, e era uma bagunça terrível, né? E ali era a Babilônia, né, irmãos? Era homem com homem, mulher com mulher, e o povo não se arrependeu. E nos nossos dias está pior, eu acho, né, irmãos?
Hoje em dia, o pecado tem multiplicado mais ainda. Mas nós temos aí um exemplo da Bíblia, né? Aquele que tem a visão de Deus, ele já sente isso. Que por multiplicar a iniquidade, a fé de muitos se esfriará. Hoje o povo está se esfriando na fé, irmãos. O povo aí não tem mais temor de Deus. Deus está falando com ele, ele está virando o rosto para o Senhor, não quer nem saber se ele está certo ou está errado. Não quer nem se humilhar mais, não quer mais buscar a presença de Deus, não quer mais buscar o primeiro amor. Ah, mas eu tenho Deus na minha vida, tá bom demais. Mas o Senhor vai operar ali no meio do pecado, irmãos. Esses dias ali eu desabafei com um irmão ali, e ele até tentou questionar eu na Bíblia e falou: me prova então onde eu estou errado. Eu falei assim: irmão, eu não sei, eu sou carne igual você, só que todos nós somos falhos, nós temos que reconhecer que nós somos falhos. E eu falando para ele que ele estava realmente errado, porque ele não tomava uma decisão com Deus. Aí de repente ele falou assim: então me prova onde eu estou errado. Aí eu falei assim: primeiro passo, você não abandona o cigarro, segundo, você ainda está bebendo. Aí então, irmãos, e como que Deus pode, né, pode estar na vida de uma pessoa dessa, sendo que ele não tem coragem de abandonar o pecado, né? A Bíblia diz ali em Isaías 59, irmãos, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, né? Mas eu não... Aí eu peguei e levei ele lá noutra mensagem na Bíblia, quis até pegar a Bíblia para ir contra eu. Aí não teve palavras, né, Nélia? Aí de repente eu falei com ele assim: irmãos, está escrito também lá em primeiro Crônicas, ou segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e sararei a vossa terra e perdoarei os seus pecados. Eu falei para ele essa mensagem, ele pegou e começou até a querer blasfemar ali, falar umas palavras meio horríveis. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, não sei o que, misericórdia. Então ele com Deus, irmãos. As pessoas não querem mais saber, irmãos, o que é temer a Deus. Não estão mais sentindo o temor de Deus, porque o pecado está cada dia se agravando no mundo, né? O povo está cada dia mais se contaminando com o pecado, e o pecado vai levar a muitos à morte, irmãos. Muitos à morte espiritual, outros à morte da carne, irão parecer sem Cristo, né? Então, se você tem servido a Deus, irmão, se você tem procurado seguir os passos de Cristo, obedeça também o Evangelho, irmãos. Não distorce a palavra de Deus, não queira ser contra a palavra de Deus, porque o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus está voltando, amém? Então, irmãos, Daniel, ele falou todas aquelas palavras ali, aquele capitão do rei, pediu para que fizesse prova com eles, para que quando passasse 10 dias ele viesse e olhasse para eles e para os que estavam com eles, né? E a Bíblia fala que realmente o capitão encontrou ali graça, encontrou ali um outro semblante, algo mais diferente, né? E reconheceu que Daniel estava certo. E os outros não quiseram saber, né, irmãos? Não quiseram nem se preocupar. Glória a Deus, enquanto Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego procurou obedecer a Deus. Então eu digo para os irmãos, vale a pena nós obedecer ao Senhor. Vale a pena nós seguir os passos de Cristo, amém? Vale a pena nós abandonar este mundo para servir a Deus. Mas o meu pai e minha mãe me impedem de buscar a Deus. Minha mãe me ameaçou, me dá uma surra se eu for para a igreja hoje. Mas Jesus está falando para você, irmão, vale a pena abandonar o mundo. Vale a pena você sair da escravidão do pecado, né? Quando a pessoa aceita Jesus, você já vê o brilho no rosto dele, né, irmãos? Ele pode chegar a pessoa mais pior que for na presença de Deus, mas quando o Senhor entra no coração dele, entra no semblante daquela pessoa, o Senhor muda a história completamente. E o fardo daquela pessoa agora se torna leve, né, irmãos? Glória a Deus. O Senhor, Ele está aí, irmãos, às portas, amém? A todo tempo Ele está batendo na sua porta. A todo tempo Jesus está procurando um lugar para entrar, amém? E aquele que abrir a sua porta, o Senhor entrará em sua casa, entrará em sua vida e será contigo, amém? Porque o Senhor, Ele ama a Jesus, né? Glória a Jesus, a todos nós.
Mas o que faz divisão entre nós e Deus são os nossos pecados, amém? Quando queria assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Quando recebe essa palavra, diga eu recebo. Esta palavra no meu coração. Meu coração. Amém. Vamos orar. Pedir a Deus a sua misericórdia. Amém? Pedir a Deus que nos lave com teu sangue. Amém, Jesus. Amém? Agora, nesse momento ainda é momento de você pedir perdão, momento de você se humilhar. Ainda há tempo de você falar, Jesus, eis-me aqui. Me purifica, lava as minhas vestes, perdoa os meus pecados, escreva no céu. Amém? Porque, irmãos, se não formos encontrar no livro da vida nosso nome escrito, não vamos entrar no céu. Amém? Temos que se humilhar, temos que se arrepender, irmãos. Amém? Pedir perdão um para os outros. Se eu pequei contra meu irmão, vou lá e peço perdão. Se eu xinguei, se eu falei alguma coisa que ofendeu, nós também temos que reconhecer que nós somos falhos. Temos que pedir perdão também, né, irmãos? Ah, mas o irmão veio me xingando, o irmão fez isso comigo, não quero nem saber dele mais. Mesmo assim, você tem que liberar o perdão. Porque se não for assim, não poderemos herdar o reino dos céus. Amém, Jesus. Amém? Ah, mas eu vou ficar assim, meu irmão já até esqueceu, mas Deus não esquece. Nós temos que se humilhar e se reconciliar também. Amém? Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem vocês se reconciliar. Mas enquanto vocês não tomar uma decisão, de maneira alguma entrará no reino do céu. Temos que se humilhar, irmãos. Temos que pedir perdão um para os outros, né? E temos que confessar nossos pecados para o Senhor também. Amém? Amém.